Bem-vindos ao antepenúltimo. Isso é tudo muito bonito, mas... E começa a descortinar-se uma solução para a formação do governo. O consenso que Cavaco Silva pediu está a caminho. Ontem o PS, na reunião da Comissão Política, deu sinais de estar aberto a um entendimento com a coligação. Vejo um diálogo com a coligação. À esquerda não vejo capacidade de diálogo nenhuma. Obrigada. Cá está. Vera Jardim, uma figura histórica do PS, não tem dúvidas. Diálogo com a coligação, à esquerda não vejo capacidade de diálogo nenhuma. Realmente é o ideal, são partidos que têm muito em comum no que respeita ao tratado orçamental, à permanência no euro. Acho que é a hipótese mais sensata. Ora, até que enfim que o PS, depois de uma campanha em que andou aos zigue-zagues, finalmente tem um rumo muito claro e definido. O PS deve comprometer-se seriamente na obtenção de uma maioria absoluta de esquerda que permita ao país ter um governo estável durante 4 anos, dispondo de uma maioria parlamentar absoluta. E isso consegue-se, do meu ponto de vista, com uma negociação séria com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Ou não? João Soares, uma figura histórica do PS, também não tem dúvidas. Isto vai lá é com um entendimento à esquerda. Realmente é o ideal. É o ideal, são partidos que têm muito em comum no que respeita ao combate à austeridade e à defesa do Estado Social. Acho que é a hipótese mais sensata. Nunca seremos muletas nem do governo, nem da esquerda radical. Agora foi Álvaro Beleza, um badameco histórico do PS, que não tem dúvidas. Nunca seremos muletas nem do governo, nem da esquerda radical. E realmente é o ideal. O PS deve manter-se fiel àquela sua matriz de não ser carne nem ser peixe. Estas 3 opiniões demonstram que o partido que todos esperam que contribua decisivamente para o consenso não consegue chegar a um consenso sobre com quem deve chegar a um consenso. Está todo baralhado. Isto é como 2 pessoas estarem a discutir sobre que estrada é que devem seguir e como não chegam a uma decisão, este caminho é melhor, não é aquele, então vamos entregar as chaves ao bêbado. É isto. É isto. A coligação e a esquerda agora têm de aturar o bêbado. Já sabe como é que são os bêbados. Eu gosto muito de ti, esquerda radical. És a minha melhor amiga. Mas tu... Estou farto de ti também. Sabes quem é que é a minha amiga? É a direita. Vou ter com a direita, que é porreira. A direita. E é uma porcaria também. A direita é sempre a mesma merda. Eu ouvi ficar sozinho. Pronto, não ficar sozinho. Sou melhor que vocês. Também não quero ficar sozinho. Venham para aqui. É isto. PS é isto. PS é isto. Eu tenho sempre esta garrafa. Desta vez entrou numa rábula. Normalmente é para eu beber uns golinhos quando os vídeos estão no ar. Para não fazer a vontade a nenhum dos 3, entre conversar com a direita, conversar com a esquerda ou não conversar com ninguém, António Costa escolheu a 4ª via. Conversar com toda a gente. Amanhã é com o Bloco de Esquerda, sexta-feira é com a coligação, hoje foi a vez do PCP. Estas foram as declarações de António Costa no fim desse encontro. Acho que nos devemos concentrar naquilo que é essencial, que são os pontos de convergência. Identificar pontos de convergência, estes pontos de convergência, vamos nos centrar, não nas divergências, mas nos pontos de convergência. Primeira reunião de trabalho, o desenvolvimento de trabalho, que veremos desenvolver nos próximos dias, que importa trabalhar, um trabalho sério. Tivemos a trabalhar e há um trabalho sério que há a desenvolver e que iremos desenvolver. Iremos ter reuniões de trabalho para prosseguir e aprofundar estas matérias. Há trabalho que irá prosseguir, conforme o trabalho vá sendo aprofundado, num conjunto de medidas que, e essas sim, é necessário que se insistir e trabalhar. Tem que ser agora trabalhado, tem que ser agora aprofundado, num trabalho sério que irá ser desenvolvido ao longo dos próximos dias. Portanto, é isto, não é? Trata-se de desenvolver e aprofundar um trabalho sério nas convergências e depois convergir com seriedade num trabalho que tem que ser desenvolvido para ser convergente e até aprofundado no sentido de realmente convergir e mesmo trabalhar. É incrível como é que numa reunião tão curta se consegue produzir tanto trabalho. E convergência. No final do mesmo encontro, e apesar de estar evidentemente cansado por ter trabalhado e convergido bastante, Jerónimo de Sousa também falou.
há na composição e na arrumação de forças na Assembleia da República uma nova realidade que, do nosso ponto de vista, deve conduzir a outras soluções governativas, designadamente, portanto, com o PS, porque o PS, como imagino, será determinante e predominante em qualquer solução de viabilização de uma outra alternativa política. Exatamente, exatamente. O PS é uma alternativa política à colina. Espera aí, o PS é uma alternativa? Então, o que é que o PCP sempre disse do PS? E olhando para o PSD e CDS, o que eles propõem e o que o PS apresenta no seu programa eleitoral, bem se pode concluir que naquilo que é fundamental, naquilo que é estruturante e decisivo, difícil é encontrar diferenças. Mais moída, menos moída, é farinha do mesmo saco. Os mesmos compromissos com a União Europeia, a mesma submissão aos constrangimentos externos, a mesma posição sobre o amarramento a uma dívida insustentável. Finalmente! Quero ver agora quem é que vai acusar o PCP de ter sempre a mesma cassete. Não, acabou-se. Já mudam de discurso quando lhes dá jeito, já fazem alianças com quem detestam. PCP, bem-vindo ao arco da governação. Por este andar, qualquer dia até perdem umas eleições e tudo. Nunca aconteceu, mas qualquer dia. A nossa convidada de hoje foi Ministra da Educação quando eu andava na escola, mas a culpa do que eu tenho feito até aqui não pode ser só dela. Senhoras e senhores, a doutora Manuela Ferreira Leite. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Paulo Magalhães estava-me sempre a fazer pirraça, que a senhora vai ao programa dele, mas não vinha ao nosso. E isso acabou. A minha primeira questão... As minhas questões são um pouco mais complexas, politicamente, do que as do Paulo Magalhães. A primeira é a seguinte. Antes das eleições, a doutora recusou, até porque o Paulo Magalhães não foi capaz de lhe arrancar isso, a doutora recusou dizer publicamente em quem é que ia votar. Hoje já pode revelar se foi no PS ou no Bloco de Esquerda. Não me conhece bem para me estar a fazer essa pergunta. Pela simples razão de que eu sou uma pessoa bastante inamovível nas minhas convicções. E por isso não é fácil fazer movimentar de uns lados para os outros. Mas acontece que, pelo facto de eu estar inamovível, vejo algumas pessoas afastarem-se e vejo outras chegarem-se a mim. Não tenho culpa das que se afastam e muito menos das que se aproximam. E por isso eu penso que a sua pergunta, ou que tem subjacente, é a ideia de que tanto no PS como no Bloco de Esquerda começa a surgir a social-democracia e, portanto, eles se aproximam. Sabe, em 2009 foi a última vez que falámos. Acha que se tivesse ganho em 2009... Aliás, isto é um facto, não é? Se tivesse ganho em 2009, não tinha havido mais 2 anos de Sócrates. Não, isso é verdade. Nem Resgate, nem Passos Coelho, nem Paulo Portas. Quando hoje olha para trás, não acha que se devia ter esforçado um bocadinho mais pelos portugueses? Bom, é verdade que realmente, se tivesse ganho as eleições, não havia Sócrates. Não. Não havia seguramente Resgate. Não estou segura de que não houvesse Paulo Portas e Passos Coelho. Quando olho para trás e vejo o que poderia ter feito, eu acho que me esforcei bastante. E quem faz o que pode, a mais não é obrigado. E eu lembro-me que fiz imensas coisas que nunca me teriam atravessado o espírito de fazer, nomeadamente ir ao seu programa. Eu percebo que isso tenha sido um esforço grande. Foi uma violentação. Com certeza. Não acha que isto é curioso? Repare, eu estive a pensar, em 2009, a doutora alertou o povo português em relação a José Sócrates e o povo reelegeu-o. Agora, alertou em relação a Passos Coelho e ele também foi reeleito. Sem maioria absoluta nos 2 casos. Isso é verdade, mas eles ganharam, doutora. Sim. A doutora acha que sente-se como uma espécie de despertador em que as pessoas estão sempre a carregar naquele botão do snooze para dormirem mais um bocadinho? Olha, tem-me chamado muitos nomes na vida, como calcula.
Nunca me tinham chamado despertador. E devo dizer que não é assim uma coisa que eu gosto muito. E não gosto muito porque isso tem na sua base, na sua pergunta, a ideia de que o povo está adormecido e que é necessário que o acordem de forma violenta. Eu, como sou democrata, rejeito um pouco esse tipo de medidas e sou mais pelo lado da persuasão com verdade e, portanto, uma tranquilidade muito contrária à ideia daquele barulho que acorda as pessoas de forma muito violenta. Eu percebo a sua posição, mas não está a resultar. A doutora tem de ir pessoalmente na rua, abanar cada cidadão e dizer não votes nestes tipos. Se calhar uma coisa desse tipo. Não sei se... não tenho muito físico para isso. Mas se for necessário, lá terá que ser. Muito bem. Nós, na campanha eleitoral de 2009, a doutora fartou-se de avisar que o engenheiro Sócrates gastava demais. Não acha que podia ter ganho as eleições se, em vez de chamar a atenção para o dinheiro que ele gastava, tivesse alertado para o dinheiro que ele ganhava? Eu não tinha que alertar para o dinheiro que ele ganhava, porque o que ele ganhava era absolutamente público, que era o ordenadozito de Primeiro-Ministro. E, portanto, aí eu não tinha que alertar, fosse o que fosse. Quanto ao que gastava, pago pelos contribuintes, eu acho que alertei o suficiente. E se as pessoas não entenderam, talvez tenha sido um pouco culpa minha de não me explicitar, não explicar tudo convenientemente. Em todo caso, também eu acho que houve muita gente que percebeu e gostava. Gostava? Sim, gostava. Doutora, quer dizer, eu estive a pensar nisto, eu tentei fazer as contas, mas não tenho uma calculadora que conta até tão alto. Quantos bancos é que prevê que seja preciso resgatar na próxima legislatura? Bancos, está a pensar, portanto, na situação financeira. Estou. Bom, eu nesse aspecto acho que talvez não seja necessário resgatar nenhum. Mas estou muito preocupada quando se fala em bancos. É uma preocupação que me tem acompanhado. É pensar nos bancos dos jardins. A última coisa é a maldade que ainda não foi feita aos reformados. É tirar os bancos. Muito bem. E com esses bancos eu estou um pouco preocupada. Realmente só falta isso, não é? É. Apreender o milho para dar aos pombos. Exatamente. E confiscar os bancos dos jardins. Penso que é essa... Atenção que eles vão fazer isso. A doutora está a dar-lhes ideias. Eles vão fazer isso esta semana. Tenho a certeza. Deixe-os serem empossados e vai ver. Não, sem maioria absoluta não é fácil. Vai ser difícil. Pois. Durante a campanha eleitoral, não sei se reparou, o seu nome veio várias vezes à baila a propósito da questão da reestruturação da dívida. Como é que a doutora se sente ao constatar que hoje em dia as grandes referências teóricas do Bloco de Esquerda são Marx, Trotsky e Manuela Ferreira Leite? Está-me a dar uma grande novidade, sabe? Porque eu não sabia que o Bloco de Esquerda tinha referências teóricas tão explícitas. Portanto, nem eu conhecia isso, mas já agora gostaria de conhecer alguém que me explicitasse. Isso é mesmo desagradável, doutora. Mas é capaz de ser verdade. Não, mas é mesmo isso que eu pretendo dos meus convidados, é que venham aqui dizer coisas muito azedas. Exatamente. Muito obrigado, agradeço-lhe. O António Costa, repare nisto, esta sequência de acontecimentos. O António Costa não pôs de lado a hipótese da doutora integrar um governo do PS. O Pedro Adão e Silva, dirigente do PS, lançou o seu nome como hipótese para a presidência da República. Ou seja, os socialistas tentaram arranjar-lhe 2 empregos, a coligação não lhe ofereceu nenhum. O que é que acha a política de emprego do PS não é superior? Não se vê por aqui que é muito superior? Não, eu acho que é tudo igual. Sabe porquê? Porque ofertas de empregos para trabalhar muito e ganhar pouco foi o que eu fiz toda a vida. E para esse peditório eu já dei. Neste momento, aquilo que eu, enfim, não digo que desejasse, mas ponderasse aceitar, era um governo em que trabalhasse pouco e ganhasse muito. E isso realmente nunca me foi oferecido e também o PS não oferece e também percebo porquê. Esse tipo de lugares, que são chamados tachos, são para os amigos. Só para os amigos. Só para os amigos. É estreitar relações de amizade com eles, pode ser, bom, fica a minha sugestão. Sim. Quero, como vê... Sim, mas é só para dizer que a política de emprego é mais ou menos a mesma. Já percebi, percebi que é. Quem é que a doutora acha, isto agora é uma questão estética, digamos,
Quem é que acha que deu a facada nas costas mais elegante? António Costa nas costas de António José Seguro ou Passos Coelho nas suas costas? Qual foi assim a mais bela facada? Bom, em redes de facadas e de sangue, acho graça nos romances da Agatha Christie. Nas outras já não acho assim muita graça, mas devo dizer que não senti nenhuma facada nas costas. A única coisa que eu talvez tenha sentido de vez em quando era fazerem-me assim uns ninhos atrás da orelha. Isso sim, mas facadas não. Vá lá, já não é mau. Já não é mau. Queria pedir a sua ajuda nesta questão que é importante. Neste ódio intergeracional que o Governo quer acicatar a propósito da segurança social, quem é que a doutora acha que eu devo odiar? Eu fico às vezes perdido. Quem é que a minha geração mais abomina? Os jovens que recebem subsídio de desemprego ou os idosos que recebem pensões? Numa escala de abominações, quem é que a doutora recomenda que eu abomine mais? Se quer uma recomendação, eu recomendar-lhe-ia que não abominasse nenhum. Porque a abominação não parece que seja um sentimento que nós vamos desenvolver. Acho que toda a gente tem um lugar na sociedade, que todos devem ser tratados de uma forma equilibrada e justa, e por isso, e que a abominação é uma coisa que nunca dá bons resultados. Portanto, se quer um conselho, ainda é muito novo, tem ainda tempo para mudar um pouco a sua maneira de ser, não pense em abominações. Você estava tão interessado em abominar e a doutora vem aqui e estraga-me os planos. Exatamente, esse eu acho que é mesmo para estragar. Bom, a doutora é amiga e apoiante do presidente Cavaco Silva. Por que acha que ele faltou às comemorações de 5 de outubro? Ainda estará convencido que é feriado e não quis trabalhar? Acha que foi isso que o... Não, eu acho exatamente o contrário. Ele sabia que era dia de trabalho e, portanto, quando saiu de casa, dirigiu-se ao seu local de trabalho. E não compareceu na Câmara. E, portanto, cumpriu exatamente, sabia exatamente que não era feriado. E, além disso, eu acho que chamou a atenção às pessoas para a importância decisiva que teve neste país a abolição de alguns feriados. Sem dúvida. Sem dúvida. Produzimos muito mais agora. É uma medida de grande alcance. Foi uma medida de grande alcance. Foi, sim, senhor. Foi, porque não pode imaginar o que é quando nós fazemos o cálculo do que é o nosso crescimento sustentável, ele só é sustentável por causa dos feriados. Claro. Eu também fiquei surpreendido com todo este superávit. Ouça uma coisa, além disso, eu não sei se sabe o que é uma medida estrutural. Mas estrutural é acabar com alguns feriados. Claro. Uma medida estrutural grande. Eu, de resto, se mandasse, acabava com todos os feriados. Natal e tudo, portanto, ia tudo raso. Porque exatamente eu acho que é uma medida que tem imensa potencialidade de crescimento. E acho que a oposição faz mal, sabe? A oposição, quando pensa nas críticas que faz às estatísticas do desemprego, anda ali numas contas, dizer que são problemas de natureza estatística. Claro. Não sei quê. Para quê? Para quê? Esquecendo-se de que realmente a abolição dos feriados foi aquela medida que efetivamente abala o país. E por isso eu acho que é uma medida fantástica, que foi de um grande alcance. Eu, que não percebo nada de economia, estou farto de dizer, sem 25 de Abril e Natal, a gente ultrapassava a Noruega. Doutora, é sempre um prazer falar consigo, eu agradeço muito a sua presença aqui, mas não vamos acabar já. Nós vamos primeiro ver o nosso habitual segmento chamado Concatena, filho, Concatena. Quem é o Passos Coelho? 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 E assim se concatenou, e bem, nós voltamos amanhã com André Silva, o deputado eleito pelo PAN. Boa noite. Doutora, muito obrigado. Muito obrigado.